Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. É um prazer estar aqui novamente conversando com você. A gente aproveitando para se inteirar um pouquinho mais do que são as emoções, do que são os sentimentos, de como eles afetam a nossa vida e o que a gente pode fazer para melhorar. Claro, é sempre bom, né? A gente melhorar ainda mais a nossa vida, aumentando a nossa autoestima, entendendo a nossa valorização, entendendo o quanto a gente é importante e único, não é verdade? Que bom que você está aqui comigo. Pois é, hoje eu estou aqui novamente para responder uma perguntinha de uma paciente, tá? Ela fez um questionamento bem interessante e eu trouxe para a gente poder refletir juntos sobre isso. Passando por um processo de perda, ela me perguntou: Miriam, por que eu me sinto tão culpada? Ela quer entender o porquê que o sentimento de perda gerou nela um sentimento de culpa. Então vamos entender um pouquinho o que é o processo de luto. Como que a mente processa uma perda tão intensa? É um assuntozinho difícil, não é? Mas infelizmente todos nós passamos por ele em algum momento da nossa vida. O luto ele tem algumas fases, algumas etapas que não são iguais para todos, tá? O tempo de duração de cada etapa é muito particular, é muito íntimo, depende muito do seu relacionamento, do tempo que você conviveu com essa pessoa, como era esse relacionamento de vocês, tá? O que vocês construíram ou não em conjunto, que vai definir o tempo que você vai precisar para se adaptar a essa nova realidade, tá? No caso dessa paciente, ela havia perdido um irmão, tá? E a família como um todo estava lidando com isso. Só que todas as pessoas independentes estavam gerando esse sentimento de culpa. Por que que isso acontece? A nossa mente, primeiro, ela quer negar aquela situação. Por quê? A nossa mente, ela foi criada, gerada, programada para nos trazer felicidade. Para que a gente seja feliz ao lado de outras pessoas, seja feliz com a gente mesmo. Quando você perde alguém com essa intensidade, a primeira reação é a negação. Não, isso não aconteceu, não aconteceu comigo, não aconteceu com a pessoa, não. E a gente vai negando todas as situações, todo o contexto. A gente vai tentando justificar o acontecimento através da negação, tá? Foi falta disso, foi falta daquilo, foi falta daquilo outro, tá? Quando a pessoa entende que não foi falta de nada, que era um processo que tinha que acontecer, que não houve falhas, então ela não tem como mais negar. Aí ela encara a dor. Seria a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a pessoa começa a questionar, tá? O que ela fez dentro desse contexto. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que faltou alguma coisa? Eu dei tudo de mim? Aí, às vezes, aquelas pequenas rusguinhas, às vezes uma briguinha, um desencontro, uma palavra mal falada, tudo aquilo vem à tona, tá? E aí a pessoa começa a se sentir culpada, tá? Culpada, ou ela percebe que outra pessoa teve a culpa. Quando ela não consegue encontrar nela, tá? Ela vai tentar buscar em outra pessoa, porque a família não estava presente, ou porque a mãe fez isso, ou porque o pai fez aquilo, ou porque o filho. Ela vai achar alguém que justifique, que tente justificar esse sentimento de perda, tá? Quando isso não acontece,
quando ela não consegue culpar ninguém, às vezes ela culpa a própria pessoa que ela perdeu. Porque ele negligenciou, porque ele não se cuidou, porque ele não tomava a medicação correta, ou porque ele estava dirigindo, infinitas possibilidades. Mas a culpa é a segunda etapa desse processo, digamos, de luto. Eu tenho que achar um culpado pelo que ocorreu. Muitas vezes, nesta fase, as pessoas se rebelam contra Deus, contra a espiritualidade, contra o universo, tá? E começam a gerar revoltas, quando ela não consegue processar que não teve culpa, não foi falha de ninguém, tá? Às vezes, até sim, quando houve um acidente ou um assassinato, uma coisa mais brusca, mas numa perda natural, por uma doença, ou pela idade, ou qualquer situação que seja, digamos assim, esperada, uma pessoa que estava doente, alguma coisa nesse sentido, mesmo assim a gente começa a procurar culpados por aquilo. Porque primeiro eu fui obrigada a aceitar uma coisa que eu negava. A partir do momento que eu aceitei, se eu aceitei, aconteceu aquilo por causa de alguém, ou por algum motivo, tá? E eu preciso achar esse motivo. Mas isso é o nosso inconsciente buscando razões para processar a minha dor, tá? Como eu disse antes, cada pessoa, dentro do seu processo interno, ela vai ter que ficar um tempo diferente nessa fase, tá? É muito, muito relativo e a gente precisa respeitar isso. Precisa respeitar o tempo de cada um, o como cada um processa cada etapa dessas. Passado essas duas etapas, a pessoa vai entrar naquela, às vezes, sentimento de raiva, tá? Começar a ter raiva das pessoas que estavam em volta, se ela acha que alguém daqueles foi culpado, ou que fez alguma coisa para a pessoa que ela perdeu, tá? E ela vai começar a jogar a sua frustração, a sua dor em cima de alguém, em cima de alguma pessoa, de alguma situação, tá? Muitas vezes as pessoas jogam em cima do trabalho do companheiro ou da companheira que levou ela aquilo. Então, ela vai, primeiro, encontrar um culpado e jogar a sua frustração, a sua dor em cima desse culpado, tá? Seria a terceira etapa. Eu tenho que achar alguém para quem eu direcione tudo isso que eu estou sentindo, tá? É natural, tá, gente? É natural. E isso, como eu falei, é no tempo de cada um. Depois que passou isso, e ela percebe que, olha, não tem culpa, não houve culpa, não tem por que eu sentir revoltado com essa ou aquela pessoa, porque cada um dá exatamente o que tem e cada um recebe o que quer, tá? Tem isso também. Então, feito isso, passado essas 3 etapas, a pessoa já começa a vencer o processo do luto, tá? Isso significa que a dor vai acabar? Não. Um vazio por um ente querido que você amou muito, tá? Um esposo, um pai, uma mãe, um filho, tá? Um companheiro, um avô, uma avó. Isso, às vezes, é um vazio tão intenso, dependendo da relação que você tinha com essa pessoa, que esse vazio ele vai continuar. Ninguém vai preenchê-lo, tá? Nada vai preenchê-lo. Ele vai diminuir a intensidade. Até que essa dor, essa falta se transforme numa saudade. Numa saudade em que você vai lembrar, você vai sentir a falta, mas não vai doer tanto.
porque essa saudade se transforma num amor sincero, num amor verdadeiro, e que você vai compreender que mais do que questionar, tá, a causa, o motivo, porque a raiva que você sentiu, a da perda, do abandono, de todos os sentimentos que isso trouxe para você, você vai entender que o mais importante, o mais valioso e uma coisa que ninguém vai tirar de você é o tempo que você teve essa pessoa ao seu lado. E aí você começa a compreender que o tempo que vocês tiveram juntos foi maravilhoso, foi fantástico, e que você deve sempre lembrar com amor, com gratidão e com respeito, tá? Isso é o processo do luto. E aí a gente entra na última etapa, que é a aceitação. Eu aceitei, eu passei pela revolta, pela dor, pelo processo de culpa, pela raiva, tá? Pela negação, mas eu cheguei agora na aceitação. O que é aceitação? Eu entendo que o que aconteceu, aconteceu. Nada vai mudar o que aconteceu. Nada vai tirar ou me devolver aquilo que eu tinha e tirar essa dor que eu sinto, tá? Mas eu entendo e agradeço a presença dessa pessoa, o quanto ela foi importante, eu reconheço a sua importância na minha vida, mas eu entendo que eu tenho uma vida, que antes dessa pessoa eu já existia e que eu posso continuar existindo, mesmo com o vazio que a presença dela me dá. E aí sim, a pessoa vai ser capaz de caminhar, de progredir, de avançar, de retomar a sua vida. Ou melhor, não vamos colocar retomar não, porque não tem jeito a gente voltar ao que era, tá? Mas de construir uma nova vida, tá? Sem essa pessoa ao lado, mas entendendo que ela tem capacidade emocional, física, estrutural de continuar, de seguir o seu caminho. Que aquela pessoa que foi vai fazer falta sempre, mas que você vai carregá-la aqui, dentro de você, fazendo parte de você, sendo integrante da sua vida, de uma etapa da sua vida, mas que a sua vida não acabou, que você ainda pode, deve e vai construir muitas coisas. Você ainda vai ter muitos momentos de felicidade, de alegria, de prazer, junto a todas as outras pessoas que estão à sua volta, que te amam e que você ama também. Você vai construir novos amores, novas existências, tá? Novas presenças. Por quê? Porque a vida é um dom maravilhoso e a nossa vida, ela só segue para frente. E o nosso inconsciente, essa caixinha maravilhosa, ela é tão fantástica que quando Deus, ou o universo, o nome que você quiser dar, essa energia suprema que nos criou, fez ela para a felicidade. Então, enquanto a gente não conseguir acessar essa felicidade, ou pelo menos a paz de espírito, ela não vai se conformar. E ela vai continuar processando, reprocessando, tá? Até que você atinja esse momento. Se às vezes esse processo estiver sendo extremamente doloroso para você, a minha recomendação, procure ajuda. Existem profissionais fantásticos, tá? Que podem te ajudar nesse processo, que podem te ajudar a vencer cada uma dessas etapas, respeitando o seu tempo
respeitando as suas necessidades, tá? Mas te trazendo, te ajudando a encontrar o conforto, a tranquilidade, para que você vivencie cada etapa com calma, dentro do seu limite, mas não excedendo também, para que você não sofra desnecessariamente, tá? Então, tá difícil? Eu sei que tá. Eu sei que muita gente passou por isso. Na época da pandemia, eram milhares, milhões de pessoas passando por perdas significativas assim. E acontece todos os dias, a todos os instantes. Alguém está perdendo alguém, tá? E um dia nós também não estaremos mais aqui. E nós vamos deixar os nossos, tá? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse tabu, essa barreira que nos impede de falar claramente da morte, da perda, da falta, e a gente começar a entender que é um processo natural e que a gente não vai viver essa dor ad eterna. A gente pode vencer. A gente foi programado para vencer. E você também vai, eu tenho certeza. Se você está passando por isso e está difícil, procure ajuda. Tem muita gente para te ajudar. E eu estou aqui, se você achar que eu posso te auxiliar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dá o seu joinha, curte aí, ajuda a gente a divulgar mais, a YouTube entender que esse é um conteúdo importante para chegar para outras pessoas. Se você é novo no canal, se inscreva, tá? Para que a gente possa crescer ainda mais e chegar a mais pessoas que necessitam, que precisam entender esses processos. E se você acha que tem alguém que esteja precisando ouvir sobre isso, compartilhe, mande para ele ou para ela, para que ela entenda, para que ela compreenda um pouquinho o que é o processo de luto e que cada fase que ela está passando é normal, é esperado, mas que ela vai vencer, tá bom? Meus amores, um grande beijo e até a próxima. Se cuidem e fiquem bem.